Agora, como não é permitido mais, é proibido, não pode mais fazer e pronto. A questão é o seguinte, a dúvida e a discussão é que alguns falavam que era trapaça, que o lutador fazia esse uso e ele tinha um benefício contra um oponente, o seu adversário, que não fazia, né? Ou pior, na questão especificamente do Vitor Belfort, ele já era reincidente, tinha sido pego no exame de doping no passado e tinha a licença elevada cancelada, e depois ele tentou renová-la, não conseguiu porque ele fazia, depois ele veio fazer uso da terapia. Não só ele, Chael Sonnen, Dan Henderson, entre outros lutadores também faz. Randy Couture, quando lutava, fazia também a TRT. O TRT, na verdade, quem vai melhor falar disso é o Dr. Márcio Tanuri, que é um especialista na área e o diretor da comissão no que tange a parte médica. Eu, como atleta, sou contra. Ex-atleta, desculpa. O lutador nunca morre, né? Tá sempre no coração. Sempre lutador, mesmo fora de forma. Mas eu acho que a gente tem que lutar todos em igualdade de condições. Por quê? Não é que o TRT vai dar uma vantagem para ele, mas, em sua maioria, os atletas que fazem uso do TRT é porque fizeram algo de errado no passado. E agora estou pagando essa penitência com essa deficiência da produção do testosterona. Eu sou contra como lutador, como atleta, como desportista. Mas não cabe a mim definir isso. Existem protocolos que definem isso. Quando era permitido em diversas comissões, como a nossa comissão, eu era a favor porque fazia parte dos protocolos. Ponto final. Agora, desde o momento que foi averiguado que isso é ilegal, eu sou contra. Tá? São duas opiniões distintas. Como dirigente esportivo, no Brasil é proibido. São duas opiniões distintas. Como lutador, eu não gosto de nenhum tipo de substância, aditivo que venha te trazer o mínimo que seja de vantagem, ou que venha encobrir coisas que você fez no passado. Agora, como dirigente, eu sigo protocolos. E o protocolo hoje o TRT é proibido no Brasil. Quem pode falar melhor disso é o Dr. Márcio Tanuri, que é uma sumidade no caso. Ele entende bem do que está falando, é nosso diretor. Ele pode esclarecer com mais clareza e técnica. Tá? Ele é um IUT, é uma isenção de uso terapêutico, como outras substâncias também. E ele não era permitido só no MMA. Tá? Que isso fique bem claro, que as pessoas criaram isso como sendo uma coisa só no MMA. Se você pegar o Código Internacional de Dopagem da WADA, entre as substâncias que são IUTs, que são substâncias, o que é uma IUT? É uma substância que é considerada doping, mas que em certas circunstâncias, quando comprovação médica que o atleta e o paciente têm indicação de uso, é dada uma liberação para que ele use, como o corticoide, por exemplo, o broncodilatador para o asmático, entre outros. Então isso não era uma coisa única e exclusiva do MMA, tá? Diferentemente do que todo mundo acha. No Código Internacional da WADA, a testosterona é um IUT. A diferença que tinha no MMA é que os critérios de aprovação para essa licença, em alguns momentos, eram questionados ou não. Mas, enfim, isso mostra também o esforço nosso, cada dia maior, da unificação das regras. Então, isso foi proibido em algumas comissões nos Estados Unidos, outras comissões ainda permitem. Eu acho que a tendência é proibir também. Isso mostra um movimento de unificação de regra cada vez maior, para não ter exatamente o que você falou, de um atleta poder fazer o uso dessa terapia em algum estado americano, ou em algum outro lugar que não seja regulamentado por uma comissão, e de repente em algum outro lugar não possa. Então, a tendência é que isso aconteça. Se hoje foi proibido aqui no Brasil também, então mesmo que um atleta faça uso lá, ele não vai poder lutar aqui sobre essas circunstâncias. Isso a gente já deixou bem claro, e eu acho que é o caminho por aí. Então criou-se essa coisa como se fosse única exclusivamente do MMA, e não é. Então eu acho assim, até o MMA tinha alguns critérios, da minha maneira talvez errados, da liberação da licença ou não, mas a questão do uso dessa substância não foi criada pelo MMA, está no Código Internacional da WADA. E visto isso, um esporte tão novo que
reavaliou certos critérios, certas circunstâncias e tomou medidas que impedissem isso. Então, eu acho assim, que isso prova realmente que a MMA tem se adaptado cada vez mais, está aberto, está numa realidade... Tem plena evolução, né? Exatamente. Se reinventando. De novo, queria